entusiastas, pessoal que tem algum tipo de familiaridade com a dentística. Estamos nessa bancada hoje inaugurando um podcast em Passo Fundo, no Centro de Estudos Odontológicos Meridional, com um timaço na nossa bancada, mas um timaço de primeira categoria. Eu estou aqui com a professora Simone Alberton, o professor José Carlos Garófalo e a Stella Braga. Eles logo irão se apresentar, dizer o que fazem, a que vieram. E a gente está aqui hoje num momento muito especial, que é um curso que chama Together, é organizado pelo Dental Team, e esse curso é um curso itinerante, ele é um curso que fala sobre dentística, sobre restaurações, sobre facetas, sobre oclusão, e todos esses assuntos pertinentes a quem faz o dia a dia da clínica odontológica. Eu gostaria, inicialmente, além de dar as boas-vindas e agradecer a cada um de vocês, fazer uma referência especial a Simone, pela organização do evento, junto com a Vitória. Agradecer a equipe do CEON, que está dando todo esse suporte aí. Fazer um agradecimento especial ao pessoal da Sede Estúdio, na pessoa do Neno e do Alexandre, nossos parceiros. E também queria ressaltar o apoio e o patrocínio do próprio CEON, da Solventum, da Dental Shop e do Smart Lab Concept. Então, esses são os nossos patrocinadores que estão fazendo o evento acontecer. E também gostaria de agradecer a todos os professores que se deslocaram de vários lugares do país para estarem hoje um sábado, vão passar sábado o dia inteiro conosco aqui, compartilhando experiências, falando sobre dentística. Vi que nos títulos das palestras, né, muita coisa ligada à clínica, né? Embasado em ciência, claro, mas uma dentística clínica, uma dentística de fazer, né? De construir. Simone, eu gostaria de te perguntar o seguinte: o Together é autoexplicativo, o nome, mas qual é a origem do Together? Quem embolou isso? Como surgiu o Together? Oi, Matheus. Oi, galera. Muito obrigado por estar aqui. E, na verdade, o que aconteceu? Nós fomos convidados pela, então, 3M, que hoje é Solventum, né, como formadores de opinião, para compor um time e conhecer a fábrica deles em Minnesota. E esse encontro ele foi tão bacana, a gente se identificou tanto enquanto amigos, enquanto pessoas, que, a partir disso, gostaríamos sempre de nos encontrar novamente. E aí, nenhum título melhor para o time do que Together, né? Então, a gente quer estar sempre junto, e, a partir desse encontro lá em Minnesota, nós promovemos, a cada ano, na casa de um dos componentes do grupo, um congresso, onde a gente pode estar junto, pode compartilhar conhecimento com toda a comunidade odontológica. É isso. Que bacana. Simone, você poderia me dizer assim, quais foram os nomes, quais foram os colegas que estiveram em Minnesota e que permanecem juntos nesse... Sim. Todos nós estamos juntos, né? Professor Maciel Júnior, que está hoje aqui, né? O professor Stefano Zerlotini, Marcelo Lucchesi, Carlos Eduardo Vieira. Me ajuda, Estela. Bruno Reis, 5. Eu, né? Fabiano Marçom e Julieta Tavares. Perfeito, perfeito. Que bacana, muito bom. Simone, você como uma das organizadoras hoje do evento aqui em Passo Fundo, o que vocês estão trazendo para nós aqui em Passo Fundo, para esses mais de 100 dentistas que estão participando do curso, né, do congresso? Uhum. O que tem de novidade? O que vocês estão trazendo para acrescentar a esse pessoal em termos técnicos e científicos? Certo. Assim, a grande alegria e o grande
digamos assim, a coisa mais bacana que tem no grupo é que cada um mora num canto do país, né? Então, nós temos gente lá no Nordeste, no Centro-Oeste, São Paulo, né? Minas Gerais, aqui no Sul, temos eu e Julieta. Então, a gente traz aquele dia a dia clínico, o que nós fazemos no nosso consultório, as pesquisas, cada um numa área, né? A gente tem se identificado, cada um falando de um determinado assunto. E é tão bacana isso, Garófalo, porque anualmente a gente se encontra e, além do congresso em si, a gente tem conversas paralelas, então a gente fica sabendo todas as novidades de cada assunto. Por exemplo, Maciel, que é o cara da resina em posterior, né? Então, ele vai falando sobre resina em posterior. O Stefano, que é o cara da oclusão, né? Eu vou falar de laminado. Julieta vai falar de cimentação. Então, cada um no seu tema, a gente vai trazendo as novidades, sempre embasado em evidências científicas, né? E muito mocho, muita experiência clínica. Então, é um encontro assim que, além de ser lúdico, né, de ser pessoas que se gostam, que são amigas, é um encontro de atualização, digamos, entre nós e de nós para toda a comunidade odontológica de cada parte do país. O que eu pude notar, assim, olhando a grade, né, e os palestrantes, é que sim, todos clínicos, né? Todos clínicos. Todos mocho. Todo mocho. Espátula, resina. Bom, falando em material um pouquinho, a gente também está aqui com a Estela Braga. Eu gostaria que a Estela... Muito obrigado, Estela, por estar em Passo Fundo, né? E gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o teu cargo na Solventum. Gostaria de te pedir também que tu explicasse para nós um pouquinho mais a origem da Solventum, o porquê da mudança do nome de 3M para Solventum, né? Para que a gente consiga entender isso um pouquinho mais. Matheus, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, muito bem acompanhada. Bom, eu sou Scientific Affairs and Education na Solventum. Esse cargo, a gente é responsável pelas relações com os professores, de forma educacional, atividades educacionais, os eventos que fazemos, presenciais, online, e também pela forma estratégica dos lançamentos dos produtos no país e o educacional também em conjunto desses novos materiais. Então, como é feita a educação de novos materiais no país também, isso tudo passa por Scientific Affairs and Education. E a Solventum é a anterior 3M Cuidados à Saúde. Então, foi uma separação planejada, uma separação organizada em uma nova empresa de cuidados à saúde. Então, são 4 segmentos de saúde que antes eram 3M Cuidados à Saúde, que são a parte médica, a parte odontológica, softwares de TI para hospitais e a parte de purificação e filtragem de líquidos. Então, esses 4 segmentos hoje são uma empresa independente, que é a Solventum. E o nome, né? O nome mudou muito. Não faz alusão nenhuma, né? Exatamente. É um nome completamente diferente, uma marca completamente diferente. Então, é a junção de 2 palavras em inglês, que é solve, que é de solucionar, e momentum, que é o momento certo, de forma rápida, de forma assertiva. E o símbolo lembra um símbolo de infinito. Então, a gente continua sempre em inovação, sempre focados em ciência, sempre solucionando questões para os nossos pacientes e para os nossos clientes também, sempre na construção de sorrisos saudáveis. Então, essa é a nossa nova marca e estamos sempre juntos. Contem sempre conosco. Amém. Me conta uma coisa. Pelo que eu entendi aí, nessa questão das pesquisas, esse time aí do Together, ele acaba sendo um baita parceiro da Solventum, no auxiliar o desenvolvimento, a divulgação. Esse também é um dos objetivos da Solventum, assim, estar próximo dos professores, dos formadores de opinião, de pessoas que têm os seus nomes vinculados à clínica, ao desenvolvimento de materiais. Exatamente. O Together ele é um exemplo de um grupo de professores que tem uma junção de características muito importantes, que é ser um bom clínico e ser um bom comunicador, um bom professor, uma pessoa que se comunica de maneira ética e responsável. Eles são todos dessa maneira e, além disso, são excelentes pessoas.
Então, como eu disse anteriormente, na abertura do evento, são clínicos, são professores e são excelentes pessoas e que se comunicam com muita responsabilidade sobre todos os materiais que temos no mercado. Então, é uma honra, porque eles passam os conhecimentos científicos, passam os conhecimentos clínicos, e isso só acrescenta a todos os alunos que têm a oportunidade de ouvir deles. Que bom. E a gente, como professor, né, a gente sabe que é muito importante ter o apoio da indústria, ter indústria perto para que a gente consiga fazer cada vez melhor, bem feito, baseado em ciência, às vezes até auxiliando nessa construção científica de um produto, né, nos ajustes dele. Então, muito obrigado por estar conosco, por apoiar um evento tão importante como esse, né? Como empresa, é um grande prazer e uma grande honra. Essa tríade ela tem que sempre se manter forte, que é a clínica, a pesquisa e a indústria. E estaremos sempre juntos nesse caminho. Certinho. Bueno, depois de ter falado com a Estela, a gente vai passar a palavra para o professor José Carlos Garófalo. Professor José Carlos Garófalo, me corrija, por favor. Eu li o título da sua palestra hoje aqui, que é cimentação adesiva. Qual o cimento ideal? Isso. Bom, exatamente. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Matheus, por estar aqui. Muito obrigado, Simone, pelo convite de participar desse evento. Retornar ao Sion depois de muitos anos. Né? É minha terceira vez aqui. Né? Já estive aqui em outras etapas. Eu tenho 37 anos de formado. Há 30 anos sou professor de dentística. E, como você falou, com clínica. Né? Eu continuo tendo meu consultório muito ativo. E a gente tem uma preocupação muito grande de poder passar para os nossos alunos aquilo que a gente faz na clínica, aquilo que é replicável, não criar uma odontologia, um ensino de ilusão que hoje, infelizmente, com redes sociais é uma coisa muito constante, de se propor metodologias, procedimentos, tratamentos que não condizem com a prática clínica. Não é? E dentro desses conceitos, Matheus, uma pergunta que a gente recebe sempre é: professor, tem um cimento que eu posso usar para fazer tudo? Então, o título da minha palestra hoje, todo, né, o storytelling, né, storytelling dela que a gente vai fazer, né? Confundi tudo, né? Então, o storytelling que a gente vai fazer dentro da aula é justamente para que a gente possa mostrar o que cada cimento tem de característica positiva, de contraindicação, de limitação, e onde ele se encaixa dentro da prática clínica para os diversos procedimentos que ele vai fazer. Né? De novo, uma aula que vai dar uma finalização clínica para que ele possa montar um kitzinho de trabalho e entender o que ele vai conseguir de melhor com cada produto. Porque o dentista ele não consegue, o dentista comum do consultório, ele não consegue ter tudo ao seu dispor e nem consegue gravar muitos protocolos ou protocolos variados, né? Nesse assunto, as indústrias, as empresas, elas vêm fechando e oferecendo produtos cada vez mais indicados para multiprocedimentos. Mas isso não é uma verdade completa. Uma coisa é o que a indústria traz e vende, e a outra é justamente a aplicabilidade clínica que a gente tem dos produtos, que nem sempre se encaixam com aquilo que é o dia a dia. E quando a gente fala em uma técnica ou um produto para tudo, a gente sabe que na clínica é diferente, né? Não, você foi assertivo, você foi perfeito na sua colocação, que é a indústria tenta trazer para o mercado produtos que sejam, entre aspas, menos operador dependentes, que mais profissionais possam chegar ao sucesso com aquele produto, né, independente de uma sofisticação de técnica. Contudo, esses produtos têm limitações, têm indicações precisas. E, infelizmente, né? Infelizmente, eu falo porque isso é uma necessidade que a gente não vê acontecendo no mercado. O dentista precisa ter conhecimento da biologia dos tecidos dentais, precisa ter conhecimento da física e da química dos materiais, de como isso, dessa combinação, de como eles vão se comportar em conjunto para poder fazer o uso da melhor opção. E nem sempre ele tem isso, né? Nem sempre ele tem essa preocupação de ir atrás do conhecimento. Às vezes ele prefere ligar na dental e falar assim: qual é o cimento que você tem para tal coisa? Que cimento que eu posso usar para fazer tudo? Como se o vendedor fosse ter a informação que ele deveria ter. Exato. Então, eu acho que você poder trazer, como você disse, não dá para ter tudo, mas ele tem que ter um kit básico. Ou até ele tem que saber assim, para aquilo que eu faço com mais frequência, o que é necessidade. E o que, de repente, é inútil, não me adianta ter. Perfeito, porque, inclusive, você tem uma questão de custo, né? Você não consegue ter todos os cimentos, todos os adesivos,
Tem alguns, inclusive, que são muito complexos de você manusear, manipular. E hoje o mercado está cada vez mais, como o senhor falou, né, necessitando de coisas, de produtos mais práticos, né? Mais espaço único, de preferência que eu não tenha, que aceite mais erros, né, por assim dizer, que tenha menos critério técnico, né? Que é uma facilidade que a indústria também vende para o dentista. Então, a gente está nesse ponto hoje também, né? A indústria, além de trazer inovação, ela traz a facilidade. A facilidade, a praticidade. Mas nem sempre a facilidade é o que é o melhor para o paciente, né? E me parece que é isso que o senhor vai discutir um pouquinho hoje. Sim. E tem muita coisa também, e aí essa importância da interação da indústria com a gente, com nós, o clínico, com o formador, porque existem produtos que eles são lançados com um determinado propósito. E que um tempo clínico depois, 2 anos, 3 anos, 4 anos, esse propósito ele acaba se mostrando falho. E isso não é depreciativo para a empresa, de forma alguma. Isso faz parte do processo. O que as pessoas precisam é ter o critério de entender que isso existe, que existe essa falha que muitas vezes dentro de um laboratório de uma empresa não acontece, mas que na prática clínica, na boca de milhares de pacientes ao redor do mundo, vai acontecer, vai ser relatado e a empresa vai em busca de soluções. Eu vou falar sobre 2 coisas hoje muito típicas disso, que é o adesivo com silano presente, que no primeiro momento era uma opção e que se mostrou falha e foi corrigido, ou no cimento autoadesivo, que tem a sua limitação e que também tem a sua correção, que é absolutamente importante. Então, essa interação de empresa, formador de opinião, pesquisador, clínico também é muito importante. Muito. Porque muitas vezes o pesquisador ele tem a percepção, às vezes, do laboratório, do corpo de prova, Perfeito. que infelizmente não reflete a realidade clínica. Esse é um grande problema, inclusive, da prática baseada em evidência, né? Do tipo de pesquisa que se faz e quando ela vem para dentro da boca, para a realidade clínica, para o dia a dia, a gente não consegue fazer o que a pesquisa diz, ou os resultados são diferentes das pesquisas que antes do lançamento do produto foram feitas, né? E também não quer dizer que um produto que foi lançado para uma situação A, ele não possa servir para uma situação B. Sim, exatamente. Que é o que muitas vezes acontece. Às vezes ele não é nem corrigido, né? Ele só é mudado a bula para uma outra indicação. E isso, desculpa interromper, né? Que é o bacana que a Estela falou antes, né? Dessa tríade, clínica, ciência e empresa. E a empresa, Matheus, ela nos chama e pede a nossa opinião. Isso eu acho fantástico. Então, quando eu estive em Sumaré, que agora vai ser Campinas, né? E quando eu estive em Minnesota também, nós tínhamos momentos onde a empresa nos questionava: o que tu acha da apresentação desse produto? O que tu, como clínica e professora, pensa que é mais necessário hoje para o consultório, para os pacientes? O que tu acha que a empresa deve lançar como produto primeiro? Esse produto ou esse ou aquele? Que apresentação, que nome, que composição química, etc. Então, assim, é muito bacana isso. Porque a empresa está aí para resolver os nossos problemas. E como o Garofalo falou, quem enxerga os problemas é quem está sentado no mocho, né? Está no dia a dia clínico, né? Exato. Não, e inclusive nas realidades de cada mercado. Porque são mercados diferentes. Completamente o mercado diferentes. Latino, o mercado latino é uma coisa, o mercado americano é outro, o mercado asiático é outro, o mercado europeu é outro. Dentro do Brasil mesmo, Dentro né, do Brasil Garofalo? você tem discrepâncias muito grandes, às vezes, de percepção, de clínica, de necessidade e da própria forma como o conhecimento ele é distribuído e divulgado, dependendo de quem são as lideranças do ensino, né? De quem são os líderes de opinião locais. Então, isso é muito importante. E aí entra uma outra coisa que a Simone falou importante do Together, que é você ter justamente essa diversidade, né, dentro do país, de professores de vários estados, de várias regiões, estando juntos, conversando juntos, para a gente poder divulgar uma solução que seja viável para todo mundo. Isso é muito importante. Isso ajuda muitas vezes no baratear um produto, no distribuir, no modo de usar, enfim, né? Tudo isso é considerado. É considerado todas essas opiniões. E, realmente, o Together mostra como um exemplo isso. A junção de professores de regiões diferentes, com realidades diferentes,
se comunicando, conversando com a empresa, a comunicação ela é a base de tudo. Com isso, a gente sabe a precificação do produto, com isso, a gente sabe como ele vai ser aplicado, como ele vai funcionar no mercado, se ele vai funcionar no mercado. Então, tudo isso é muito importante. A comunicação é a base. E só juntos podemos fazer isso. E deu tão certo, né, Estela, que agora a gente tá ganhando a América Latina, né? Exato. Então, nosso próximo congresso agora vai ser no Chile, em outubro. Né, a Solventum vai nos levar para lá para também conversar com o pessoal da América Latina. O nosso desejo, o nosso sonho, a gente já está conversando sobre isso, é depois ir para os Estados Unidos também, né? Nós precisamos trazer essa Solventum para dentro da endodontia, então. Sim! Vida, né? Eu acho que eu estou ficando de fora disso aí, desse espaço aí. Vamos ter que conversar melhor. Aí. Vamos! Pessoal, eu queria agradecer muito esse bate-papo informal, completamente tranquilo, assim. Agradecer a presença de vocês, né? Dar os parabéns novamente para a Simone, que junto com a Victoria estão fazendo um evento sensacional. Obrigada. Obviamente com o apoio de vocês, da Solvento, da Dental Shop, do próprio CEON e do Smart Lab Concept, que são os nossos apoiadores, e também de um grupo fantástico de professores, né, que sabe por que faz, mostra o que faz e, ainda assim, clinicamente consegue um sucesso extremo, todos com experiência clínica, né? O professor Garófalo falando aí de 37 anos de formado, né? Muito mocho. Muito mocho. Muito mocho. Sabe o que dá certo, o que não dá. A Simone também, né? Então, é muito importante isso para que as pessoas consigam ver e entender o que acontece e o que serve para cada coisa. Matheus, deixa eu te falar uma coisa que eu acho que é muito importante. A gente tem hoje uma odontologia no Brasil que é uma odontologia atípica. Né? O Brasil hoje ele comporta 1/6 dos dentistas do mundo. A gente bota por ano no mercado mais de 15, 20 mil dentistas. Jovens que muitas vezes, até por esse aporte, essa velocidade toda, saem com uma formação extremamente deficiente. Você é endodontista, você deve ter um tempo de formado. Quanto tempo você tem de formado? 25. 25 anos. Você deve ter feito uma graduação onde você tinha trabalho mínimo de endodontia, de anteriores, posteriores. Hoje um graduando se forma sem fazer um posterior. Sem anestesiar Sem a paciente. Então, eles saem para o mercado ávido por conhecimento e, infelizmente, totalmente desorientado. E a gente tem hoje uma ferramenta de orientação sem controle, chamada rede social, e que mostra para esse cara que ele talvez vai ser um sucesso andando de carro importado, viajando de classe business, com 5 anos de formado. E com 5 anos, por mais que eu tenha conseguido um sucesso financeiro, ou que eu tenha conseguido ser bom num procedimento, eu não consigo, infelizmente, saber se aquilo que eu fiz está na boca do meu paciente. Infelizmente, com 5 anos, eu posso ser um ótimo profissional, eu posso ser tecnicamente muito bom, mas eu jamais serei um bom dentista, porque eu não tive tempo de mocho, eu não errei o suficiente e eu não pude avaliar os meus erros. Se a gente, o Together, os professores que estão aqui, puderem dar a sua mensagem e passar isso, já é um benefício muito grande para a odontologia. Mostrar que a odontologia ela se faz com qualidade, se faz com estudo, mas principalmente ela precisa de experiência clínica, eu acho que a nossa retorno de informação. A nossa missão, enquanto pessoas já com mais experiência, é realmente apoiar essas pessoas que estão começando, e quem é beneficiado com isso é o consumidor final, né? Que é o paciente. Que é o paciente. E aí eu quero te parabenizar também, né, pelo teu projeto, pela tua escola. Obrigado. Lá em São Paulo. Ele montou já há 3 anos, 3 anos e meio 4 já é. anos. A Eco Academy, que é um centro de referências também, né, recomendadíssimo pela gente aqui também. Eu ia comentar justamente sobre isso. Tem um livro que fala sobre tempo de execução de alguma coisa para você se tornar um especialista ou alguém muito bom. E o tempo, o número mágico, são 10 mil horas. 10 mil horas de 10 prática. mil horas de prática de alguma coisa para você se tornar um especialista. Uhum. Tem um outro livro que também fala disso e uma pesquisa que o autor relata que o tempo, a prática, a execução de um procedimento, por muito tempo, supera a habilidade. Ou seja,
aquele aluno habilidoso, que a gente sabe que ele é habilidoso e que ele não estuda e não pratica, ele só vai ter a sua habilidade. E se você pegar um outro aluno mediano para baixo, que treine, que execute, ele se torna melhor, ele supera o hábil. Que legal. O habilidoso. A habilidade, na verdade, o que ela vai te trazer é um menor tempo de assimilação do conhecimento e da realização do processo. Menos dificuldade. Menos dificuldade. Mas está comprovado que a prática com método e repetição é a melhor opção que a gente tem de qualidade. Ou seja, eu tenho habilidade, não tenho, mas eu tenho método, tenho repetição, eu vou conseguir fazer isso. Uhum. Exatamente. E aí, quando a Simone lhe parabenizou pela sua escola, a gente aqui no CEON tem cursos de especialização em todas as áreas da odontologia. Uma delas é a dentística, capitaneada magistralmente pela Simone, né? E sua equipe, a equipe de dentística do CEON. E a gente tem aí, a gente acompanha os alunos, eles saem muito bem formados, eles saem muito bem capacitados, os alunos executam os procedimentos. A gente tem um diferencial que, numa pesquisa que a gente fez com os nossos alunos, que são dentistas, né, eles vêm muito para cá porque a gente tem muita oferta de procedimento, ou seja, de prática. Eles aqui vêm para executar. E o aluno está chegando, sim, professor, sem saber diagnóstico, muitas vezes, que é um diferencial para o clínico. Ele não sabe anestesiar, ele não sabe remover cárie, ele não conhece oclusão. Então, tudo isso a gente nota aqui nos nossos cursos, na oferta, em que o aluno, ele, claro que depende dele também, mas ele sai muito bem capacitado. E esse é o nosso objetivo da escola, tanto com cursos de especialização, que tem, em média, 864 horas aula, e aí quando a gente faz uma conta para 10 mil horas, o cara passa de 20 a 24 meses aqui dentro fazendo uma especialidade, e mesmo assim ele não faz 10% do necessário para se tornar um especialista. Então, quanto tempo mais vai isso? 5, talvez 10 anos. Alguém que trabalhe bastante, né? E ainda, não só fazendo e replicando, mas se atualizando. Exatamente. Porque se eu imaginar uma especialização, o curso que a Simone deu há 10 anos atrás, não tem nada a ver com o curso que ela dá hoje. E falando 10, eu estou sendo muito otimista. O curso que ela deu há 3 anos atrás não é o curso que nós damos hoje. O BIS-GMA ainda existe? Existe, mas está banido. Existe, mas está banido. Esse era um componente que eu tive que decorar. Se eu fechar o olho, eu lembro, como aluno, há 25 anos atrás. Você está sendo muito pontual, está sendo muito bom ser entrevistado por você, porque você está sendo muito assertivo. Você deu um outro ponto, por exemplo, o BIS-GMA, que era antes a base de todas as resinas, hoje é proibido. Exato. Você veja bem, né? Só faz 25 anos. Entendeu? 25 anos. Então, para você ver como a coisa muda, e se você não mudar, você não é especialista, né? Você está especialista. Você tem um título na parede, mas infelizmente você não é especialista, né? Não é. Um especialista de 20 anos não é mais especialista. Se ele não, Parou no tempo, se ele não se capacitou. Parou no tempo. E o curso de especialização, Matheus, eu vejo ele com uma responsabilidade muito grande de incutir na cabeça do profissional que ele precisa aprender a raciocinar. Ele não está lá para aprender a fazer bem um protocolo. Isso é secundário. Protocolo, hoje a gente aprende em tutorial do YouTube. É o que mais tem. Entendeu? O que você quiser lá, você aprende a fazer de ponto cruz a bomba atômica, cara. Entendeu? Então, o grande problema é eu preciso ensinar esse aluno a pensar. Se eu ensinar ele a raciocinar, a entender conceito, ele vai ser especialista o resto da vida. A hora que a Dental empurrar um produto, ele vai saber questionar aquilo. A hora que o cara no Instagram mostrar um método com o protocolo G do garófalo, entendeu? Ele vai falar, isso aqui é charlatanismo ou isso aqui funciona? Ele vai ter essa capacidade. Estava comentando isso com a Simone agora, antes da gente descer para cá, de uma aluna que fez um comentário comigo. Eu falei, olha isso aqui, isso é fantástico. Você vê uma aluna com capacidade crítica, com capacidade de observação e questionamento. Se eu fizer isso para o meu aluno, eu sou um professor feliz. Exatamente. Dever cumprido. Dever cumprido. E nós, como professores de especialização, nós temos um outro compromisso, né? Que é muito importante, Stella. Assim, o professor de especialização, ele é um professor que ele dá aula teórica e, se ele for para a clínica, ele vai ter que
fazer o que ele disse na teoria. Exatamente. Isso é muito as questões. perigoso. Então, o professor de especialização, ele tem sim uma responsabilidade, porque ele precisa, quando o aluno jogar o mocho para ele e entregar ao paciente que o aluno não está conseguindo fazer, você precisa resolver. Tem a obrigação de resolver. E aí você separa quem é quem. Porque professor de internet, de e-book, de livro, está cheio, realmente, como o senhor falou. Redes sociais é uma terra de ninguém. E está cheio de gente mostrando conhecimento que nem sempre é o adequado na internet. Mas essa coisa do professor de especialização é uma responsabilidade muito grande, porque você não pode falar bobagem na aula, porque, na prática, o cara vai te cobrar. E hoje o aluno ele quer, sim, vir, ver e depois fazer. Pessoal, eu tenho a impressão que a gente poderia conversar O dia inteiro. talvez alongar, se alguém pedisse um almoço, a gente tocar a vida aqui. Mas nós todos temos compromisso, então eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Somos nós que agradecemos. Estela, muito obrigado. Professor Garófalo, Eu que agradeço. logo mais vai ter a sua palestra aí no Congresso, né? E mais uma vez a Simone, né? Que não tem como jogar confete. Não tem como não jogar confete na Simone. Não tem mesmo. É que, poxa, organizou esse evento junto com a Vitória aí, na nossa casa, né? A gente tem o maior carinho pelo CEON. É uma escola que a gente acredita ser diferente, né? A gente está no interior do estado do Rio Grande do Sul, nós não estamos nem na capital, né? E a gente aí, ao longo da nossa história, que vem desde 2006, né, Simone? A Simone é uma das fundadoras do CEON, junto com outros colegas, né? Com o Vani, com o Volmir, com a Ana. Garbim. E com o César Garbim, né? O Volmir também, que lá atrás foram pioneiros nisso, né? Uma escola fora da universidade e uma escola que, desde o seu início, se mostrou muito diferente, muito diferenciada, justamente por isso que a gente está conversando, né? Todos os professores com titulação, com doutores, mas com mocho, com vivência clínica, com experiência. E isso faz... sonho. E com sonhos, que continuam. Então, esse projeto do podcast, que esse é um dos primeiros episódios aí, está sendo lançado aqui também. É um outro sonho, é uma outra maneira de ver, é um outro jeito de abordar as coisas. E a gente também está se preparando para ir para o mundo digital como CEON, mas, professor, de uma forma responsável, né? De uma forma como a gente construiu o CEON nesses últimos 18 anos, sempre pensando no aluno, sempre pensando em quem vai consumir isso, para você oferecer um conteúdo que você consiga ter reprodução lá fora e, principalmente, sucesso ao colega, ao dentista e, muito mais importante que isso, né, a saúde dos nossos pacientes. Sim, exatamente. fundamental. Que é muito importante. Obrigada, Muito obrigado a Matheus. vocês, Obrigado a gente. você, obrigado. Obrigada a você.